Já grava ao vivo aqui agora com Douglas, não é ao vivo, mas com Douglas Eurico, grande amigo aí, ó. Douglas Eurico é um grande músico, né, que eu conheço há muito tempo, né? Grande no tamanho. Mas realmente, se você não conhece o trabalho do Douglas Eurico, ele tem um canal no YouTube excelente, inclusive ontem eu estava namorando lá no canal, até mandei um vídeo, um link lá, não sei se você viu. Eu não vi ainda. Você tá passando esquema de blues e tal. Ah, eu vi no WhatsApp, eu vi. E o canal do Douglas é muito bem produzido, os vídeos dele, então se você quiser conhecer o trabalho do Douglas Eurico, depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Então Douglas, fique à vontade para começar a se apresentar, o que você faz na música, qual é a sua arte, o que você está fazendo atualmente, depois a gente volta lá para isso. Atualmente eu estou trabalhando bastante no solo, voz, violão e gaita, acústico, assim, né? Minha área, assim, que eu enveredei mais é o blues. Que legal. Apesar de gostar de música em geral, não tem um estilo... A turma do grupo do Paulo Totti vai gostar. Você tá no grupo do Paulo Totti? Não tô. Vou falar até pra ele, se você quiser, porque lá é um grupo de blues. E eles vão adorar o seu trabalho. Legal. Eu compartilhei, inclusive, o link do seu material que vai estar no canal lá. Olha aí que legal. Mas continua, pode falar, desculpa. Não, eu faço bastante blues, tanto acústico quanto com banda, com guitarra. Tchau. Galera, estou aqui com o Douglas Eurico novamente, falando mais uma vez. A gente pausou um vídeo ali, mas vamos continuar. É ao vivo, quase ao vivo, né? E o Douglas Eurico é um grande músico, né, como nós estávamos falando já. E um músico que tem um trabalho excelente aí, inclusive nós estávamos falando da área do blues, né? Você estava falando... Isso, então, atualmente o que eu ando fazendo bastante é isso. Tanto com a Boogie Blues, banda, trio, né? Eu, o João Paulo Martini e o Vitor Marcelo. Legal. Fazendo, Tem um canal também no YouTube, tem a página no Face, banda Boogie Blues. Boogie Blues você vai encontrar lá. Que legal. Depois eu pego o link e coloco no embaixo. Põe sim. Obrigado. Não, tamo junto. É a banda Boogie Blues. Tenho trabalho com a Billy Mutreta, que já indo para 16 anos já a banda, né? A Billy Mutreta já como fala, já é um... É uma família, cara, virou uma família. Banda já, como fala, de nome já... mais ou Em menos. Campinas é bem conhecido já. Em Campinas sim, região, né? Mas são amigos de longa data, eu gosto mais muito, uma eu tenho família, muito né? prazer, eu sinto em casa, tenho muito prazer de estar ali, cara. Ali eu tô em casa. Que legal. Todo mundo conhece o companheiro que está do lado há longo tempo, a fundo e tal, é diferente, né? Isso é bacana. E aí essa banda... É mais prazeroso ainda. Mais prazeroso ainda. A Billy Mutreta é uma banda de rock and roll, classic rock, tem algumas coisas autorais também, a gente vai lançar aí, mas ainda não saiu. A gente deu uma parada uma época, assim, deu uma... Quantos componentes a Billy Mutreta? Começaram com 5, eram 2 guitarras, baixo, batera e vocal. Aí um dos guitarristas saiu. Aí Agora você, como você é fera, já segura a banca sozinho. Ou tem 2 guitarras? Não, sou eu mesmo, agora ficou só eu. E você já faz gaita também? Agora eu faço alguma coisinha de gaita lá, mas não é toda, porque é mais rock and roll. E eu gosto da ideia de ser só um guitarrista às vezes, né? Não ter que cantar, não ter que tocar. Fica mais à vontade. Tem uma história do Kurt Cobain, que disse que antes de ele morrer, ele deixou uma carta falando que o sonho dele era ficar só lá no palco, tocando no fundo, não era cantar. E um dos motivos do suicídio que dizem, né, que foi suicídio. Se foi suicídio ou foi... Eu acho que não foi esse, mas tá bom. Mas é interessante que essa ideia... cantar e tocar é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade, cara, é uma responsabilidade, é gostoso, eu gosto bastante. Gostoso, né? Começou com uma ideia não obrigatória, assim, né? Não opcional, foi uma falta de opção mesmo. Eu tive que cantar, uma imposição. Eu tive que fazer um trabalho na época e era um trabalho longo. A gente fazia um trabalho no Delta Blues, chamava JJJ, Billy Mutreta. A gente fazia tributo a Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin. E na época tinha um rapaz tocando teclado e tinha uma moça cantando Janis. E o vocalista da Billy Mutreta fazia a Janis.
Aliás, o vocalista fazia o Jim Morrison, né? Jim Morrison. É. E a Janis era... Rochelle, que inclusive, infelizmente, perdi o contato. Mesmo com toda essa rede social, hoje em dia sumiu, não acha? Agora quem sabe a Rochelle vai ver esse vídeo aí. Se vê, entre em contato, pelo amor de Deus. Precisamos de você. É uma cantora excepcional. Assim. E Janis Joplin não é qualquer um. Não, cara, ela era fantástica. Na época ela estava na Unicamp, estava terminando de formar na Unicamp, era uma cantora muito boa, excelente. Era mesmo. E aí a gente fez esse tributo, só que na hora de montar o repertório do Hendrix, eu cheguei no vocalista da Brilho Monteiro e falei, e aí? Vai tirar essas músicas do Hendrix, beleza? Ele falou, sim, mas eu não vou cantar porque não tem mais como. Nossa. Não dá tempo, não tem como tirar tudo isso letra. Né? Aí ele falou, você vai ter que assumir essa bucha, não vai ter que chamar mais alguém. Eu falei, pô, mas não tem. Já tem 7 pessoas na banda, chamar mais um, né? Tá pego, né? Aí ele falou assim, bicho, canta, eu já vi você cantando. E assume. Eu falei, bicho, mas uma coisa é eu cantar pra mim, outra coisa... Aí ele falou, não, vai, encara essa. Eu encarei, deu certo e tô até hoje. Gostei da brincadeira. Pô, assim. que bacana. Mas de vez em quando você sente saudade de... É legal que você pratica também uma língua, né? Sim, inglês... não, pra mim foi legal. Inglês, afinação... Eu acho que... E o estilo que você toca é um estilo mais americanizado também, né? Eu pendo mais pro blues, rock and roll. Apesar de eu como se tivesse gostar nascido muito no país errado. Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu gosto muito da música brasileira. Não, né, a música cara? brasileira é rica demais. Estudei música brasileira em Tatuí. Inclusive é isso que eu ia perguntar. E como é que foi a sua trajetória assim, de estudos musicais? Você... vamos começar do início. Você deixa eu só. Não, rapidão. Primeiro. E aí, teve a Mínimo Treta, eu comecei a cantar daquela época. E aí hoje eu tenho a Mínimo Treta, atualmente eu tô com a Mínimo Treta, Boogie and Blues, que é o trio de blues, o João Paulo e o Vitor. É um trio, power trio. Fazendo solo acústico, faço um trabalho em duo, em dupla, 2 violões, voz, gaita também, com o Matheus Rubim. Que legal. Acoustic Sessions chama, também tem a página no Face, canal, tudo. Aí galera, vai marcando. E fiz, além disso, fiz alguns outros trabalhos, eu acompanhei alguns artistas da nossa região, Gazela, Paulo Gazela. Nossa, Paulo Gazela. Fernando Xavier, que é gaitista também, o Rodrigo Eisinger, cheguei a fazer um trabalho com o Rodrigo Eisinger de blues, fantástico. A gente ouve o Rodrigo Eisinger com a cromática moendo tudo, né, música brasileira e tal, e ele tocando gaita diatônica também no blues. Nossa, fenomenal. Fantástico. Tira qualquer nota, né? Não, aqui em Campinas a gente tem uma galera da pesada, cara. Realmente aqui... Baixista, baterista, gaitista, tem muito nego bom. Eu tava olhando na mídia, assim, tem muitos músicos que estão na mídia, que estão lá, né? Principalmente dupla sertaneja, tudo. E outros caras também, que nem Pipoquinha, outros. A maioria é tudo de Campinas, né? As bandas que fazem apoio para as duplas sertanejas, a maioria é tudo. Não, bicho, tem muita nego. Bruno Piapara, tá quebrando tudo, eu fico olhando. E o Bruno Piapara eu conheço ele desde o início. Ah, é? É, praticamente assim. Eu conheço ele na Timbres, na época que ele trabalhava lá. Antes da Timbre, ele ia muito na Cru, né? Ainda antes de ele começar a trabalhar na Timbre. Né? E eu tinha uma ONG, eu era secretário de uma ONG, e ele seguia muita gente. Eu dei várias dicas para ele no início, porque ele já tinha uma capacidade muito forte, assim. Ele tinha 14 anos, mas já pegava as coisas de George Benson, ouvia e já saía tocando. Ele é sobrenatural aquilo ali. Fora de série. Só que ele não entendia a escala, não sabia nada. Ele falou, Scott, como é que é essa escala pentatônica? Como é que é modo? Daí eu pegava, eu não dei aula particularmente assim, mas eu chegava, preenchia as folhas pra ele lá na sala. Leva essa folha pra cá. Que da hora! Não sei se ele lembra, mas foi na Cruz, né? Não, e ele é uma Outro uma cara referência. também que tá tocando muito, o Renan Augusto, né? Renan Augusto. Acho que... Trabalhava na Mil Sons. Ah, sim. Foi meu aluno também, não, né? Olha aí. Tá tocando. Mas tem, cara, tem uma galera... Tem muita gente. Aliás, tem uma galera boa que fica no quarto, inclusive. Que não sai de casa. Até um perigo, até. Porque eu falo, nossa, bicho, o cara tá tocando desse jeito e não tá num palco, não tá tocando. Né? Mas o legal é que com a internet, mesmo ele estando no quarto, ele consegue ir pro mundo e de repente arrumar um projeto legal, né? Hoje, né? Mas antigamente você ficava no quarto, você... Mas eu acho legal porque são músicos de quarto, às vezes com a qualidade de músico profissional, de músico de noite. E que agora que essa oportunidade falou, fica legal. Não, e tem criança, fala a verdade, que tá tocando, que tem mais maturidade do que cara de 50 anos.
Tem criança tocando aí. Isso aí é verdade. Esse cara aí tem mais maturidade do que eu estudei. Porque a música não é só estudar, né? É sentimento. É sentimento, exatamente. Exatamente. Aliás, eu acho que isso é muito forte. Música não é só o que você falou, estudar a teoria, a prática, é importantíssimo isso. Mas tem uma coisa a mais ali, que é sensorial. Com certeza. Quando você vê uma pessoa que tem um dom, assim eu não sei, eu não acredito muito em dom, mas que tem eu tenho mais uma opinião, eu acho. Que tem uma pegada diferente, assim, mas sem nunca ter estudado, antes de ela estudar, você já vê isso nela. Você já vê, você sente. Que às vezes você pega um músico estudado, às vezes você vê ele tocando, mas você não sente. Às vezes você vê um cara que nunca estudou, até que nem aquele senhorzinho que tá aqui agora. Às vezes você vê um senhorzinho tocando simplesinho, mas você vê que é uma coisa sentimento, tem uma pegada que ninguém consegue colocar. Com poucas notas passa muita você coisa. Sente a energia de cada nota. Mas voltando ao início da sua carreira, até chegar no Tatuí. Então, eu fui. Aí, isso. Você quis seguir carreira de músico no início, antes de tudo, lá quando você era criança ainda? Você quis seguir carreira de músico ou você só começou a tocar e de repente aconteceu, foi acontecendo? Cara, a música sempre foi... meu pai não toca, mas meu pai sempre ouviu, meu pai e minha mãe, os dois sempre ouviram muita música em casa. Que legal. Então isso já é muito legal. Meu pai ouve... meu pai gosta de sertanejão, aqueles antigos, moda de viola, música caipira. E ele é engraçado que ao mesmo tempo ele tinha umas coisas, ele tem ainda, né? Discos do Duke Ellington, então, das orquestras. Então meu pai era assim, ele gosta de sertanejo e tinha coisa de jazz, tinha coisa de rock. Eu lembro de ouvir ele, de ver ele ouvindo Elton John, Beatles, John Lennon, Aerosmith na época. Bolachão ainda, tudo bolachão, tá na casa dele até hoje, até os meus acho que ele pegou. Que legal. E minha mãe ouve minha mãe é baiana, ela ouve muita música nordestina. Minha mãe ouve Luiz Gonzaga. Mano. Cara, então meu pai gostava de choro, ouvia. Então a música em casa, apesar dos meus pais não tocarem, eles ouvem, até hoje eles ouvem muita música. E o que fez você pegar no instrumento? E meu tio, cara, eu tenho um tio que tocava violão. Hoje ele ainda toca menos, mas toca. E eu vi e falei, pô, eu quero fazer isso aí, ver o que ele faz, eu quero fazer igual. Você tinha quantos anos, você lembra? Eu tinha 8 para 9 anos. Legal. Aí, acho que no final dos 9 anos, meu pai, com muito sacrifício, comprou um violãozinho e deu, assim. Legal. E aí eu fui pegando, comecei fazendo aula, pegava informação. Ainda... Esse aqui, ó. É o primeiro violão, ele tá meio surrado, já foi modificado, já foi... Mas esse foi o primeiro violão. Legal, galera. Sabe que é um sonho meu, que é um sonho assim, que eu me arrependo até hoje de não ter guardado meu primeiro instrumento? Então, cara, eu guardo porque eu tenho um carinho. Ele sofreu algumas... Foi, ao passar do tempo ele não era dessa cor, ele sofreu algumas alterações. Assim, ó, parecia um arco e flecha. Não, isso aqui, o braço era um cabo de enxada mesmo, ele foi refeito, mas é um violão gostoso e tal, né? Que legal. E aí tá até hoje, né? Tá até hoje. Bacana. Mas, e aí ganhei esse violão e fui estudando. Deu uma época que você fica meio aloprado, que você é criança, né? Esse aí vai ficar no museu, né? Vai colocar. Vai nada, bicho. Quem dera, né? Você vai guardar porque, ó, o primeiro violão. Não, esse daí eu não vendo. Esse eu não vendo mesmo. A minha primeira guitarra eu cheguei até dar ela mais no violão. Se eu soubesse que eu ia ser músico, quando eu comecei eu não imaginei que eu ia ser músico, né? Eu só tocava porque eu achava legal. Eu tinha guardado meus primeiros instrumentos. Uhum. Não, mas eu não comecei com essa ideia de nossa, eu vou virar um profissional, eu vou... Não, eu comecei com a ideia de tocar mesmo, a ideia de só conseguir reproduzir o som que você gosta de ouvir. Aí, consequência, tem aqueles... Você fez aula logo cedo ou não? Eu comecei a fazer aula logo cedo, aquelas aulas de violão do bairro, que sei. 5, 6 alunos da mesma sala tocando chacum-pum, manja? Tipo na escola. Chunk, chacum-pum, aí vai. Bora todo mundo junto. Até um dia que eu aloprei porque eu gostava muito já começava a ouvir muito rock na época. E aí a professora passava
Eu vivo a vida cantando. Hi Lily, hi Lily, hi Low. Moleque, eu ficava. Eu tava ouvindo Black Sabbath, tem que cantar Hi Lily, hi Você ouviu Low. rock logo cedo? Já, começaram a ouvir. Meu pai ouvia, eu tinha rabeira. Aí tinha uns amigos. E rock é assim, né, bicho? Alguém sabe que você gostou de alguma música de rock, vem logo alguém e fala, ó, leva isso aqui, na época, leva esse monte de disco e fica ouvindo. Aí pronto. Aí já vicia, né? Não, rock apaixona mesmo, cara. Eu, eu nunca tinha ouvido rock. Só ouvia outras coisas. Ah, é? E aí, quando eu ouvi o rock, eu via eu não sabia que a guitarra tinha toda aquela potência que podia fazer solo, fazer tudo. Eu achava que a guitarra era só aquela coisa simples, né? Que eu ouvia só as bandas que tocavam aqueles grossão, só base e tal. Aí quando eu vi um solo de guitarra, eu falei, meu Deus, me apaixonei. Eu larguei o violão de lado e falei, Mas ó, é isso. Não sei se com vocês. Primeiro você começa, pega um violãozinho, dali a pouco vem a guitarra, vem aquele monte de pedal, aparelho, você quer, não, quero tudo isso aí. Aí você vai ficando, eu não sei você vai ficando velho e fala assim, mano, eu vou vender todo esse monte de pedal, comprar um amplificador desse tamaninho. Vai diminuindo. Eu também tô assim hoje. Aí hoje tem ainda bastante coisa. Não, isso aqui, eu tenho alguns pedais aqui, galera, depois... É poucos, é mais pro aluno do que pra mim, porque eu quase não ligo, eu ligo muito o looping. Ele tá ligado no chão ou não? Tá solto? Não, tá preso numa gradinha aqui, tá. Mas tá preso ou não? Não, tá não. Dá pra... é que ele tem um cabinho aqui, ele não consegue, a gente não consegue... depois a gente manda. Mas é coisa simples. E é mais pra aluno ver, porque aluno tem a curiosidade, o overdrive, o que é um delay, então eu ponho aqui. Mas eu mesmo, raramente, eu gosto muito do som, o som da guitarra limpa, eu acho também, lindíssimo, cara. Eu também, até eu acho que é mais prático também, né? E às vezes você pega, minha opinião, eu gosto muito do blues e tal, e mesmo no rock eu gosto muito de bandas tipo, eu gosto muito de guitarristas como Chuck Berry. Nossa, mano. A guitarra é quase limpa, é um drive sutil. Jimi Hendrix acho que é um dos que eu mais gosto, que chegava a usar um pouco mais de efeito. Já usava um wah-wah, já sujava mais. Fuzz, já sujava mais. É um dos percussores ali do... Cheguei até aquele gosto pelo Steve Vai e tal, mas, cara, aí você começa a ouvir John Scofield, você começa a ouvir George Benson, essa galera... Ler Carlton, aí você fala assim, cara, eu quero essa guitarra mais limpa. E no blues mesmo, cara, É verdade, é mais... pouco... É difícil você ver um bluseiro usando delay. Não tem. E eu várias vezes também eu fui tocar, inclusive aqui no Agro no Rosário, eu fui tocar com pedaleira na época. Rapaz, mas mascarava o meu som de um jeito, eu chegava no palco, aí eu vi que tinha um Marshall, um Fender lá. Aí eu jogava todos os pedal fora, ligava direto, ligava a distorção. E ficava melhor, né? Porque os pedais são bons, mas eu não sei se eu não sei mexer, mas toda vez que eu ia tocar em palco, no lugar pequeno dava certo. No lugar grande, o som parecia que ficava massacrado, assim, parecia que suprimia o som, sabe? Mas isso é muito de regulagem. Eu particularmente, eu nunca gostei de pedaleira. Veja bem que eu vou falar uma coisa e cuspir pro alto agora. Porque eu falei, nunca pedaleira, tentei e não deu certo. Eu peguei uma pedaleira que eu gosto particularmente, que eu uso, mas eu uso assim, eu tô usando a ME80. Legal, boa. Só que ela tem aquele lance, ela funciona como pedais individuais. Então eu nunca usei, eu uso o modo manual dela, que eu tenho vários efeitinhos, é como se eu tivesse um pedal. Que bacana. Então eu ligo só um efeito, ou dois, que pra mim resolve. Eu tenho uma diversidade ali, mas eu uso aquele específico. Eu não uso a parte dela programada, eu nem sei programar, é um crime. Você deixa já certo ali, já. Eu sofro até na aula, porque às vezes... Perde tanto tempo timbrando e esquece de tocar. É isso. Às vezes, tem dia que eu falo, eu resolvo, hoje eu vou timbrar a pedaleira, aí eu não consigo tocar. Você não toca, cara. E eu particularmente... E no final você não fica feliz com o resultado. Não fica, eu penso isso. Eu tô andando nisso, às vezes, pego o violãozinho, vou estudar tocando violão o dia inteiro, guitarra limpa. Legal. Hoje eu menos efeito. E eu acho que a gente tem uma outra questão, no Brasil, pelo menos, eu penso, veja se você vai concordar. Eu acho que como a gente tem muito... O custo de bons equipamentos pra gente ainda é alto. Não ficou barato. Não, ainda é. Acho que na década de 60, 70, tinham bons equipamentos, mas não chegava no Brasil. Quando chegava era um preço exorbitante. Hoje chega, só que o preço ainda é exorbitante. As coisas boas ainda é alto.
Coisas que é mais assim... Cara, eu fui conseguir ter uma Fender mexicana depois de muito tempo, porque roubaram uma Tajima que eu tinha, e na época uma amiga foi para os Estados Unidos e eu peguei aquele dinheiro da Tajima e deu para trazer lá, deu para trazer aqui. A Fender tem, mas é uma Fenderzinha mexicana, um timbre maravilhoso. Mas, cara, custou, depois de, cara, quase 20 anos tocando, é que eu fui ter uma Fender. Realmente ainda é caro aqui, né? Instrumentos que nem Gibson, Fender. A gente, se você não tem um alicerce financeiro legal, fica difícil. Ou é caro, ou a gente ganha pouco, né? Ou a gente ganha pouco. Acho que é um pouco dos dois, né? O músico no Brasil, ele não tem aquele valor que o americano, o europeu tem. O estrangeiro, né? Vários amigos, não sei se você deve sai fora do país. Acho que, não sei se América Latina, mas os países da Europa, América do Norte, acho que valorizam bastante. Maior. Você deve ter também vários amigos, tem vários amigos que daqui foi pra lá não quer voltar mais pro Brasil. Não volta. Tem gente que fala que eu ganho mais dinheiro na rua do que... Janai veio pra cá e volta, ele veio só pra passar uma temporada aqui e já volta pra lá. Janai é fantástico, eu fico babando vendo ele tocar violão. Eu fui aluno dele, sabia? Foi aí, hein? Eu tinha um CD, eu tenho um CD dele, de guitarra, que eu comprei na época. Quem pegou esse CD tá autografado pelo Janai, mas eu não tive a oportunidade de conhecer o Janai pessoalmente. Entendi. O Ivan, eu fiz uma aula, uma época eu fiz aula com o Ivan Silva, e o Ivan na época era muito parceiro dele, contato. Aí o Ivan passou o CD dele e falou, manda ele autografar. Eu tinha aquele CD dele, e adorava. Ele foi parar aquele CD. Ele tá com uma tele, né? E nem ele tem mais CD. Eu falei, eu queria o CD seu, eu falei, nem ele tem mais. Esses dias ele fez o que você está fazendo. Inclusive, gente, quem não sabe, eu vim aqui para essa entrevista, mas o Douglas, ele tá presenteando um material aí. Inclusive, se quiser até mostrar, que até vou falar porque tem a ver. O Douglas, ele tá me presenteando com essas raridades aqui, ó. Isso aqui é coisa rara, né? Coisa fina, né? Olha. É um Jobim Bossa Nova em 4x4, que é um livro americano esse aqui. Os caras não escrevem 2x4. 4x4. De jeito nenhum. Igual o Real Book. Isso aqui é demais, hein? Do Lobo. Então, o que acontece? Por que eu tô falando desses livros aqui agora? O Janai me chamou pra também fazer a mesma coisa. Ele tava fazendo a mesma coisa que você. Falou, quem quiser uns livros, mas só que ele me chamou no inbox já direto e falou, Scott, tem uns livros aí que eu vou doar, você não quer vir aqui? Daí eu fui na casa dele lá. Aí ele tava com um problema assim nos braços e tal. Ele falou que ia ficar uns 6 meses pra se curar pra voltar pra Europa, né? E aí justamente por isso, e outra, não sei o que tá acontecendo, mas a maioria dos músicos tá entregando os materiais. O Ivan Silva também postou. Também esses dias, eu falei, eu vou na sua casa também aí buscar, só que acabei não indo, não deu tempo. Eu acho que isso aí, eu acho que é um pouco de... Eu tenho muitos desses materiais em PDF, que é um crime até, né? Porque não são originais. Mas eu tenho os originais e alguns eu tinha... Por exemplo, os que eu tenho aqui eu tenho em PDF. E hoje pela falta de espaço, que eu tô morando em apartamento... Eu falo a verdade, eu gosto mais do livro impresso. Só que se você for olhar pela natureza, porque as árvores, toda vez que faz livro, tem que desmatar uma árvore e tal, né? E o próprio Mozart Mello também, eu conversei com ele esses dias, eu tenho contato dele no WhatsApp também. Conversei com ele esses dias e ele falou assim, Scott, eu não estou mais trabalhando com esse negócio de material impresso porque ele tem essa consciência da natureza. E aí ele falou... Mozart Mello, aliás, desculpa só interrompendo, Mozart Mello, quem da nossa época não teve videoaula do Mozart Mello? Eu tive todos os VHS, esses dias eu joguei fora os VHS dele porque não tem mais onde reproduzir, né? Mas eu tinha o Guitarra Blues e tinha o Guitarra Fusion, né? Eram 2 VHS cada um. E tem tudo isso aí no YouTube hoje. Tem. O link você baixa. Mas o lance do YouTube talvez seja ruim pro artista, né? Porque... Mas ele nem, acho que ele nem vende... não, ele vende sim, hoje ele tá vendendo no... Eu acho que tem o DVD, eu vi DVD. Ele tá vendendo no Hotmart agora, não, ele não vende mais DVD, agora ele tá fazendo tudo digital. Ele entrou pra era digital, Mozart Mello. Tava conversando com ele esses dias. Aí ele falou assim, agora o negócio é digital, Scott, se você quiser, você vai lá, compra lá e você baixa os PDF. Lá tem Scott, um espaço pequeno desse daqui, se eu fosse pegar todos os livros que eu tinha, eu já desfiz de alguns, não caberia, ia ser uma coisa... É inviável. Hoje em dia, aí eu jogo pro computador, celular hoje em dia você consegue ter muita coisa. Então só que assim, eu acho legal o virtual, mas numa parte eu não acho bom, assim, porque eu gosto de riscar as coisas.
Então como eu tô estudando... É o mesmo, é vício de velho isso aí, você sabe que eu também tenho esse vício, é vício de velho. Se eu não riscar, então virtual, assim, com aquela canetinha virtual, né? Você sabe que eu tenho uma apostila que eu dou aula, eu dou a apostila pro aluno, falo, ó, imprime, ainda faço isso. Ainda faz, imprime. Aí o aluno imprime e tal, aí eu vou passando, explicando e tal. E eu tenho esse hábito de riscar. E pra mim é até uma forma de eu saber, falar, isso aqui eu já passei pra ele, porque eu rabisquei. O mesmo sistema. O mesmo sistema que eu uso. Isso aqui tá arriscado, eu já expliquei isso aí pra você, viu, velho? Você não aprendeu porque você não É verdade, eu também faço a mesma coisa, você acredita? Eu trabalho sempre com apostila, eu gosto de trabalhar com material pra ter um... E eu faço você tem a mesma começo, coisa. meio, fim, tem que ser. Eu faço toda aula, eu risco, eu falo assim, eu vou dar minha assinatura aqui, porque todo artista tem que assinar sua obra, então eu falo zoando. Aí ele fala, não, beleza, Scott, pode riscar? Uma vez eu fui riscar num caderno de uma aluna, ela me xingou, cara. Você é louco, esse material é meu. Eu falei, não, mas eu falei, tá bom, então eu vou marcar, pega um caderno à parte, marca a parte aí que a gente passou pra mim ter controle. Porque senão você não sabe o que você passou, o que você não passou, então é uma forma. Mas tem gente que não gosta, não. Eu não ligo. Aliás, tem sempre alguns rabisquinhos assim que você faz e vai estudar. O lance que eu falei dos equipamentos, só uma observação. Aí hoje você vai dando tudo. E eu tenho muito esse lance de guitarra limpa. E a gente sofre no Brasil com uma outra coisa. Como os equipamentos são todos caros, Scott, desculpa abrir essa... Não, pode. A gente usa muito simulador, cara. E, cara, o simulador, o nome tá dizendo, ele tá simulando, ele não é aquilo. Cara, na boa, você liga uma guitarra Fender, uma boa extrato. Eu tenho, bicho, Tajima com captador Telecaster. Seymour Duncan, Telecaster aqui, é um de Marge, de tele mesmo. Isso aqui também é o Seymour Duncan. Bicho, mas o acabamento da guitarra é outro, não tem o que falar. A Tajima tem bons instrumentos. Essa aqui é um antigo. Né? Mais ou menos antigo, não é tão antigo. Mas, cara... do jeito que eu gosto, a surradinha. Eu gosto surradinha, assim. Isso tem aqui gente que foi... fala assim, Scott, quando eu vou comprar guitarra, né, usar, tá com isso aqui, tá vendo? É assim que eu gosto. É a vida do instrumento. Tem gente que gosta de instrumento bonito. Acha que isso tira o valor do instrumento. O que tira o valor é o instrumento tá quebrado, desregulado. Mas... Se for assim, as guitarras de Jimi Hendrix não valem nada. Não vale nada. Até fogo rolou, né? Então, e é um instrumento, por exemplo, essa guitarra tá comigo, eu comprei na loja e não vendo. Eu gosto dela. Quando você mas eu tenho com o instrumento, não é bom pra Scott, você pega uma extrato, você pega uma tele da Tajima de alto custo, eles têm guitarras de 5 mil reais. É outra tocabilidade, tem diferença. Você pega uma tele da Fender, tem diferença, da Sur tem diferença. É verdade. Então, cara, por isso que eu penso assim, é um recurso você trocar o captador? Só que a madeira você não trocou. A madeira continua. E cara, muda. Tem um som mas pra bonito. gravar em estúdio, você prefere, você tá falando de simulador, você prefere o ampli mesmo, com o microfone na frente? Hoje em dia os caras não... Eu prefiro, mas hoje em dia tem muito dono de estúdio que não deixa, né? Quando eu trabalhava... gosto de gravar com os amplitude lá, né? Então, olha aí, tá vendo? Porque eles são muito reais no som. Não, e facilita a vida do produtor depois, né? Já o som do... Já, eu gravo. Eu tava num estúdio, eu dei aula uma época no estúdio, e o cara, eu dei aula, era uma escola estúdio, e tinha intervalo de aula, ele falava, grava alguma coisa, esse artista chegou aqui, quer gravar a música dele, eu chegava, colocava guitarra, colocava violão, e era sempre assim, guitarra direto na mesa, é uma coisa que eu vou falar, eu tenho que falar. Bicho, me dava uma raiva, cara. Você gravava a introdução, a estrofe da música e o refrão. Aí, bicho, você ia continuar a música, o cara, não, tá bom. Por que tá bom? O restante da música, eu copio e colo. Bicho do céu, cara, não faz isso. Mas acontece isso não. A última gravação que eu fiz, aconteceu isso. Não, cara, a última gravação que eu fiz, eu falei, eu quero gravar, né? O Marcelo Lemos vai até ouvindo, que ele assiste bastante, é um produtor musical. Eu falei, eu quero fazer um solo nessa música. Não, agora na música moderna não tem muito solo, não. Vai fazer só isso. Aí eu gravei. Não, pode deixar que o resto eu colo. Eu falei, cara, eu queria fazer, né? Ele vai ficar bravo com você. Mas ele é gente boa. Mas ele é um bom produtor. Inclusive eu mandei o link, acho que pra você. Não, até pela praticidade, eu acho que muita gente faz isso. É que tem coisas que tem coisas que não faz diferença, tem coisas que faz. E o timbre do simulador, ele é bom. Eu não acho ruim, eu uso muito. Né, eu acho legal, que grava, né? Não esses outros timbres assim. Sim, mas aquele lá que grava no programa direto, eles têm até aparece o Marshall, aparece
mesa bug, parece tudo. E tem uns timbres do caramba. Mas essa parte de equipamento, eu acho que esses simuladores do computador, acho que melhorou muito. Inclusive tem até tem músicos usando isso. Eu já vi John McLaughlin usando um computador num show aí. Parece muito real, assim, isso É que eu ainda prefiro, principalmente blues, velho, gosta de blues, gosta de amplificador, valvulado. É raiz, né? Raiz. Mas eu acho o som, cara, muda. Você liga num amplificador com... Tô vendo o tempo que você tem. Mais tempo. Duração. Você liga num amplificador que simula, ele não faz igual. O Fender valvulado, o Marshall valvulado, o Orange, ele vai ter outro som, né? A válvula é outra coisa. Esses dias eu vi um amplificador da Giannini, uma série nova, valvulado, é um puta som diferente, cara, é legal, é outra coisa. Então é isso. Antes de encerrar nosso bate-papo, como assim, é um canal de música e bem didático também, e você Mas encerrar é rápido assim? Não, dá vontade de ficar aqui até amanhã. Tá gostoso, se você quiser falar, a gente fala mais. Fica à vontade, porque eu vi que você... Não, eu tô sossegadinho. Então, mas vamos conversando. Eu tenho aula, mas a aula O tempo que der, a gente continua. Mas eu queria que você deixasse uma dica. Sempre eu deixo essa pergunta aí, que eu sou um leitor, um leitor ácido de Guitar Pro, cover guitarra. Também. Eu tenho inclusive mais de 300 revistas lá. Eu desfiz de tudo. Tá tudo lá. Eu desfiz de tudo. É bom. Aliás, de tudo não, eu ainda tenho. Galera, quem quiser é só falar que eu tenho a Guitar Class. Vocês lembram que saiu depois um pouquinho? Eu tenho quase toda, tá lá, se quiser é só ir buscar. Opa! Aí sim. Se eu não tiver algum número, eu vou falar pra você. Tá bom. Lá, porque eu acho que alguns números eu perdi. Mas vamos lá. A pergunta que é na revista, você sabe, sempre lá tem as perguntas finais. Eu gosto dessas perguntas porque eu acho que é interessante, incentiva quem está estudando. Qual é a dica que você dá com uma pessoa que quer, vamos falar assim, estudar música e de repente ela queira, mais tarde, ela entrar nesse mercado também? Porque geralmente eu aconselho sempre, vai fazer engenharia, fazer outras coisas. Música deixa pro hobby mesmo, porque financeiramente é difícil. Mas assim, qual o conselho que você dá para uma pessoa que quer se profissionalizar na música? Cara, primeiro de tudo, não existe milagre. Essa ideia, hoje em dia, eu tô fazendo, você falou do lance hoje em dia tudo virtual, música vermelha, eu tô criando, eu tive que me adequar a isso, então eu tô agora trabalhando mais pela internet, divulgando mais coisas pela internet. Eu tô subindo no canal do YouTube, tem vídeos ensinando leaks, frases. Eu tô criando um curso, tô gravando já um curso para subir em plataforma. Eu acho que é super legal. Na nossa época eram os videoaulas, a gente usou muito e é um bom complemento. Com certeza. É um bom... Mas tem que evoluir, né? Você tem que evoluir. Agora, em tudo não existe milagre. A dica que eu vou dar é essa. Cara, aprenda tal em um dia, aprenda em uma hora, aprenda em uma semana. Eu falei, cara, isso é mentira, bicho. É mentira. Isso aí não existe. E quando você montar a plataforma, manda pra gente também. Manda. A galera que já fica esperto no canal dele, se inscreve no canal do Douglas Eurico. Quando ele montar a plataforma de estudo, vocês já estão ligados. Né? A dica que eu dou maior é essa. Organização na hora de estudar. Tente não falhar com o seu... você faz um cronograma pra você acorda, você tem que ir pro serviço todo dia aquele horário, você tá no serviço. E se você não for, o seu aluno ou o seu patrão vai falar, bicho, e aí? Né? E por que a gente não tem essa disciplina na hora de estudar? E com você mesmo, né? Você mesmo, eu mesmo. Por conta de aulas, às vezes hoje eu vou com aula até 9 da noite. Agora morando em apartamento, estudar com a guitarra, um crime, não faça isso, mas é a única opção que eu tenho, estudar com a guitarra desligada. Comprar um fone de ouvido para estudar. Eu tenho uma técnica que eu uso quando eu vou estudar, que às vezes eu não tenho tempo, assim, eu não tenho disposição, né? Eu até comecei a tomar um remédio depois dos 40, que diz que tem umas pílulas depois dos 40 que anima. Viagra? Não. Você acredita que eu fui comprar, a mulher perguntou, eu falei, eu queria um energético depois dos 40. A mulher, Viagra? Eu falei, mas... Fala alto ainda, né? Viagra, o senhor quer Viagra? Eu tô assim... Aí eu falei, não, é aqueles remédios lá, que o pessoal fala que depois de 40 tem umas vitaminas que você tem que repor no corpo. É Viagra mesmo. Então, mas como eu tava falando, eu uso uma técnica que às vezes eu não tenho tempo de estudar sozinho, porque você vai dar aula o dia inteiro hoje. Eu pego e o que eu quero estudar para aquele assunto e tento estudar com o aluno na aula.
Ou seja, eu dou aula para ele, mas ao mesmo tempo você está estudando junto. Porque querendo ou não, a gente que ensina, a gente está sempre... Mas o pior, cara, é que chega uma hora... Tem coisas que você tem que estudar Tem sozinho. coisas que você tem que estudar, bicho, a exigência sua, às vezes, é maior. Você precisa ter uma performance. Eu não acompanho. É difícil. E eu sei lá, eu gosto muito daquele momento meu de sentar, estudar. É tipo uma meditação, assim, né? Você entra pra dentro de você mesmo. E é isso. E eu gosto de estudar, bicho. Desliga a TV, às vezes eu brinco, né? Minha esposa está em casa, eu tô tocando na frente da TV. Eu tô tocando, eu não tô estudando. E você casou já faz tempo? Já, né? Casei faz um tempinho. Vida de casado é bom, cara, sossegadinho. É bom. O pessoal fala mal, tem uma companheira, né? Uma pessoa que ajuda você. E eu falo, mas eu brinco, quando eu vou estudar, cara, eu desligo TV, eu desligo tudo. Telefone, bicho, meu telefone não faz barulho de WhatsApp. Eu brinco com a pessoa, se você tiver urgência, me ligue. Tá certo. Mas eu não vou... eu mandei uma pergunta aí, você não viu, responde. Né, o cara vai cobrando, fala, bicho, se eu estiver estudando, se eu estiver dando aula, eu não vou mexer no celular. Tá certo. Então eu penso falta de educação com o aluno. Com o aluno. Falta de educação com o aluno. E se você estiver estudando, é uma falta de educação com você mesmo. Que nem você falou uma coisa interessante, que às vezes você levanta todo dia de manhã, faz tudo que tem que fazer pros outros. E pra você mesmo, você não tem tempo às vezes. Não, então é isso. Põe um horário para você estudar. A cabeça da gente, não sei se você vai se identificar com isso que eu vou falar. Antes, moleque tinha mais tempo para estudar, só ia para a escola e tal. Aí você ficava o dia inteiro tentando lá resolver. E você ficava o dia inteiro. Né? Não tem boleto. Aí você ficava 7 horas lá tocando, 5, 6, 7 horas tocando, às vezes até se machucava lá, tendinite, essas coisas que não sabe. Só que você não se programava no seu estudo. Às vezes você estudava 7 horas, você fala assim, bicho, 7 horas por dia. Se eu estudar 7 horas por dia eu vou virar um monstro. Não, nem sempre. Eu hoje tiro proveito melhor estudando 1 hora do que antes eu estudando 7. Por quê? Porque hoje eu sei como estudar. Isso é um perigo. Saber como estudar é muito importante. Então eu preciso resolver isso. Cara, se você tocar aquilo que você já sabe, putz, eu vou tocar aquele solo do Steve Vai, do Juninho Afran que eu já sei, do B.B. King que eu já sei. Cara, isso não é estudo, você tá tocando. Tá repetindo. Eu chamo isso de manutenção de repertório. Sim, perfeito. Perfeito, exatamente. Que a gente já sabe. Estudo, eu falo, estudar é aquilo que você não consegue fazer. Senta para resolver aquilo que você normalmente menos gosta. Que legal. Você fala assim, bicho, eu vou ficar, putz, isso aqui eu erro. Então, diminui a velocidade, põe o metrônomo, faz devagar. A gente estuda com metrônomo e de vez em quando a gente dá uma deslizada no tempo. Imagina se não estudasse. Então, cara, metrônomo, devagar, começa devagar, limpeza. Cara, você está estudando música. Você está estudando música, o importante é som. Primeiro de tudo, como eu tô falando isso, às vezes o cara, eu seguro a palheta assim, assado, assim, ó, bicho. B.B. King às vezes palhetava tudo pra baixo. A gente como professor vai falar pro aluno, fala, não, é errado, tem que alternar. Bicho, e o som que o B.B. King tirava da guitarra? Era lindo. Didaticamente falando, a gente usa a didática, mas a arte não existe. A arte, mas aí é que eu tô falando. Tem uma outra coisa que o estudante de música, eu não tô falando de guitarra, tô falando de qualquer instrumento. Ele às vezes ele fica mais preocupado com a posição, com o jeito dele segurar, com não sei o que, um monte de coisa. Estuda com a guitarra desligada, fala, bicho, é um crime. Hoje possivelmente eu vou fazer isso. Compra um fone de ouvido, vou comprar um fone de ouvido. Estude. Você a sujeira da nota às vezes sai e você não ouve, né? Cara, você está estudando música, som. Som é importante. Então você tocar um tema, uma melodia, por mais simples que seja, a nota tem que sair bonito, tem que sair com um timbre bonito. Realmente. E eu não estou falando de efeito, eu não estou falando na mão. É verdade. Então, tirar um som bonito do instrumento, se você toca com o polegar, toca com o indicador, com o dedo... É essencial, né? Independente do como, tire um som bonito, qualidade sonora. Por exemplo, um cego ele consegue entender mais isso, né? Porque o foco dele é totalmente auditivo, né? É mais auditivo, né? Eu penso assim igual você também. E quando eu vou estudar também,
Hoje eu penso mais também em sonoridade musical do que propriamente dito em escalas, em outras coisas assim. Porque antigamente, no início, né, a gente vai, quando está estudando muito, é necessário saber escala, arpejo, saber todas essas coisas, mas tem uma hora que isso aí vira só mecanismo, né? Fica mecânico demais. Sim. E eu vi, não sei se seu canal lá, você tá dando uma aula lá, você faz uma frase bem musical, né? Oh, legal. É isso que é legal, é você soar musical, né? Porque às vezes você tem uma escala, mas você soa subir dessa escala, né? Então não é legal. Cara, eu brinco, falou, a pentatônica serve pra você tocar rock, blues, country, jazz, até samba. Até samba, qualquer estilo. O que vai fazer soar aquele estilo é a linguagem. É a linguagem, né? A dinâmica, a rítmica, né? E aí eu digo que, bicho, é outra coisa interessante. Você quer tocar samba e não ouve samba, você não vai tocar samba. Verdade. Você quer tocar blues e não ouve blues, você não vai tocar blues. Aliás, blues é uma brincadeira, uma frase que eu ouvi uma vez. É como se fosse várias línguas. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei fantástica, assim, blues é o estilo mais fácil que tem de se tocar errado. Todo mundo acha que sabe tocar blues, é 3 acordes, velho, é pentatônica, bicho, linguagem. É verdade. Não é todo mundo que tem. Você entendeu? E eu tô, Toca hoje em blues dia eu tô igual Steve buscando. Vai. Toca blues igual Steve Vai, perfeito. Que nem esse dia o isso. Patrick Souza, não tô falando mal, não, porque eu gosto dele pra caramba, Patrick Souza. Mas ele gravou um blues, mas fritando. Daí os caras começaram lá no comentário no baixo-papo do YouTube, mantendo pau nele. Pô, isso não é blues? É porque ele. Mas aí eu mas, já assim, não... mas não tem nada a ver, cada um tem estilo de tocar. Mas o blues tem que ter sentimento realmente, né? Mas acho que qualquer estilo, você tem que ter... Você vai tocar um samba, você fazer a linguagem, a rítmica. Né? Sim, claro. Tem gente que toca rápido bonito, tem gente que toca rápido feio. Demais. Tem cara que toca todas as notas rápido e lindo, que nem o Ring Malmes, por exemplo. Você quer um cara que eu acho bonito tocando rápido? Frank Gambale. Pô, mano, cara... Frank Gambale é um fritador descarado, mas você fala, cara, o bicho é fantástico, é muito musical, mesmo sendo rápido. Então eu acho que independente, muda a chavinha, eu acho que o músico deveria ter uma chave seletora. Fala, tô tocando blues, então bicho, linguagem de blues. Tô tocando jazz, linguagem de jazz. Tô tocando samba tem o samba jazz. Aí você trabalha a linguagem do jazz junto com o samba, legal. Mas se você vai tocar samba de raiz, você vai fazer frase de jazz no samba de raiz. É tudo isso, é isso que é como o se fossem idiomas, né? Como se fossem idiomas, né? Português, inglês. A harmonia, a cadência 2-5-1 tem no samba, tem no frevo, tem no jazz. Você vai tocar a mesma frase que você faz no jazz, você vai fazer no frevo. Tem que ouvir muito para respirar aquilo, né? Entendeu? Isso. Um cara que eu admiro muito é o Fernando Vieira, inclusive é amigo meu, assim, de WhatsApp, de internet, não conheço pessoalmente, mas músico do caramba. Conhece o Fernando Vieira? Não, acho ele tem um canal de guitarra jazz no YouTube, depois você pesquisa lá. Dá uma olhada. E ele fala muito sobre isso, ele fala assim, se você quer tocar em Bernard no jazz, né, ele toca música clássica, toca várias coisas, né? Ouve, ele fez uma playlist com mais de 70, parece, de caras do jazz, né? Ele falou assim que ele baixa no celular e fica ouvindo o dia inteiro. Porque ele tem que ouvir pra, na hora que for tocar, respirar, entender. Ouvir, você falou tudo, cara. Eu ouvi, é o que ele falou. Eu pegava, às vezes, várias versões, eu ainda faço isso, eu quero tirar uma música, eu pego várias versões daquela música. Pra ouvir diferentes interpretações, linguagens. Legal. E ouvir, eu acho que é um outro ato importante do instrumentista. Isso aí é toda dica pra quem quer seguir carreira de música. Ouvir, eu acho. Aliás, ouvir é pra vida, né, velho? Se você quer aprender, sei lá, medicina e não para prestar atenção no que o professor vai falar, você não vai aprender nada. Eu acho que às vezes você ficar em silêncio. O coração você mata, arranca o coração da pessoa. A gente ainda tem essa diferença. Se o músico tocar mal, ele não mata ninguém. Desgosto, eu nunca ouvi falar que morreu de desgosto, mas... porque a música do que tá na mídia também é uma porcaria. O máximo que você vai conseguir falar, o cara não vai te ouvir nunca mais. Isso já é ruim, pelo menos pra mim, pô, o cara... Né? Às vezes o cara ouve você tocando blues, acha que você só toca blues. Não, eu toco outras coisas. Mas a música tem um poder... Mas a música tem um poder fantástico. Agora, é isso a diferença. Um médico, se ele errar, ele mata. A gente não, o máximo que a gente vai conseguir é que alguém não nos ouça mais. Deixar alguém bravo. Que coisa feia. Ganhar um dislike no YouTube. Hoje em dia é assim, né? Ixi, mano, eu já coloquei uns vídeos no YouTube lá que às vezes eu nem edito nada.
Aí teve uma vez que eu coloquei um vídeo ruim pra caramba, aí um cara falou, mas que porcaria é essa? Até eu fiquei com vergonha, eu falei, nossa, mano, esse cara tá certo. Eu tirei o vídeo. Não, prezar por qualidade, não tá certo, né? Eu tenho coisa que eu faço, eu sou muito chato comigo mesmo, eu fico, isso aqui... É que tem coisa que, cara, o que eu posto tem defeito, somos seres humanos. Mas o seu canal é legal, você grava com câmera profissional quando você grava? Cara, não, tem alguns, os últimos vídeos que eu tô subindo eu fiz muitos trabalhos no estúdio de um amigo, eu vi estúdio lá, do Takeshi. da hora. Estúdio do Takeshi, é bem legal. Ele é produtor também? Ele trabalha com bastante produção musical, parte de cursos também. Eu tô fazendo com ele, que eu tô gravando uma equipe, né? Ele junto de uma equipe que eu tô fazendo esse curso. Ah, que legal. E aí eu aproveitei no mesmo estúdio e gravei algumas coisas pessoais. Que eu gosto de tocar violão e gaita. Então, pra mim, gaita é uma diversão extra. É engraçado, você trabalha com música aí, o que você faz na hora vaga? Toco. Antes eu ficava só tocando violão, né? Aí, bicho, tinha um dia que você falou, puta, eu tô aqui faz 1 hora no ponto de ônibus, cara. Gaita é um instrumento bom. Aí, Você tem coragem de tocar assim quando tiver pessoas assim, ou você toca só quando tiver... Ah, cara, não, tem que ter um pouco de bom senso, né? Você começa a incomodar os outros, né? O chapeuzinho você já vira assim. Né? Então, bicho, eu gosto muito de gaita, né, cara? Eu acompanhei Paulo Gazella, som bonito. Fernando Xavier, puta som bonito. Rodrigo Aires. Você vê essa galera tocando? Você apaixonou pela gaita? Eu apaixonei blues, né, cara? Eu falei, putz. Flávio Guimarães? Flávio Guimarães. Flávio Guimarães, Sérgio Duarte. Eu acho até a voz dele, eu acho legal. Jefferson Gonçalves. Uma galera fantástica. O Brasil, cara, não deve nada pra lugar nenhum do mundo, com certeza, bicho. O Brasil tem muito nego. O Brasil, sem contar também que o Brasil é um país legal, que não tem... Vasco Faé. Não tem, como fala, aquelas erupções de vulcão, essas coisas. Não. O Brasil é um país maravilhoso. Se não fosse a corrupção que tem, né? E eu digo, não vou falar de política não, porque deixa a conversa chata, mas corrupção tá tudo quanto é lado, de A e B, esquerda, direita. Falar de música, é melhor. Não dá polêmica, nego não vai. Então, galera, eu conversei aqui com o Douglas Eurico, um músico excepcional, e aí ele deixou a tampa aí, né? A gente falando bastante porque eu não quero também atrapalhar também esse horário de almoço. Imagina, filho. Mas um papo desse daqui eu até substituo pelo almoço. É um gordo, você não vai ouvir isso, um gordo tão fácil. Né? Isso é verdade. Mas fiquei muito feliz com a sua participação aí. Boa, bicho, e a gente pode ter outras oportunidades no futuro. Foi um prazer. Com certeza, vai ser um prazer. Seja sempre bem-vindo. E se inscreva no canal do Douglas. Inscreve no canal, tem Face, tem YouTube. Eu tô aqui, essa sala que vocês estão vendo tá na Banca do Rock. Na José Paulino, vou fazer o meu logo lá pra divulgar. Banca do Rock, José Paulino, vem aqui, tem camiseta, CD, venda, tem a loja na frente, tem eu aqui no fundo, do lado tem a minha amiga Margarete, vou tá aqui costurando. Se precisar de costura, tá aqui do lado. Já peguei o cartão dela também. Tem tudo, cara. Então eu vou deixar o seu contato aí embaixo também. Puxa, por favor. Obrigado. Tá bom? Valeu, galerinha. Se inscreva no canal, do Douglas Eurico e no meu também. Tamo juntos. Vamos aí.